Glorificamos a Deus, magnificamos o seu nome por esta feliz oportunidade onde nós, através do Espírito Santo de Deus, podemos chegar a milhares de pessoas divulgando as boas novas do Evangelho glorioso do Senhor Jesus. As pessoas amigas que estão nos ouvindo, vocês são especiais para o coração de Deus e nós podemos testificar de que a misericórdia, o amor de Deus, a sua bondade está disponível para você. Deus, ele tem um plano na sua vida, basta tão somente, de maneira humilde, você se entregar aos cuidados do Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele que sempre está de braços abertos para abençoar as suas criaturas e muito mais os seus filhos e as suas filhas que confiam nas suas realizações. O nosso Deus, na sua bondade, ele cuida de todos aqueles que confiam no seu trabalhar. Você que está nos ouvindo, está em dificuldade na sua vida, faça um exame, veja, analise, que sozinha você não vai conseguir vencer. Mas, se você se aliar ao grande e poderoso Deus de Jacó, esta situação vai mudar. Mas não é para pior não, vai mudar para melhor. Porque quando Deus entra numa batalha em pró dos seus filhos e das suas filhas, ele entra para ganhar a luta, a guerra. Se ali passe para o lado de Deus, e você vai ver que o Deus eterno vai te ajudar. Eu desejo tornar aquele tema que nós vínhamos trazendo comentários, os cativeiros de Israel. E aprendemos pelo menos duas lições. Primeira, que quando os filhos de Deus, o povo de Deus, desobedecem, quando eles não fazem a vontade de Deus, aí recebem as consequências. Aí surgem os problemas e as dificuldades e as adversidades. A outra lição que nós aprendemos é que não adianta se levantar contra o povo de Deus. Todas aquelas pessoas, todos aqueles países, nações que se levantaram contra o povo de Deus, Deus se levantou em prol do seu povo, defendeu o seu povo, castigando as nações rebeldes, desobedientes. E eu desejo trazer o nosso comentário, e hoje nós vamos falar sobre o cativeiro dos babilônicos. Mas antes nós desejamos deixar um texto para meditação e reflexão dos amados irmãos, das queridas irmãs, dos ouvintes, em Isaías capítulo 47, versículos 11 ao 15, que diz assim: pelo que sobre ti virá mal, de que não saberás a origem, e tal destruição cairá sobre ti, que a não poderás afastar. Porque virá sobre ti de repente tão tempestuosa desolação, que a não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com as multidões das feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura se podes fortificar. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos, levantaste-te, pois agora os teus algoreiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salve-te do que há de vir sobre ti, eis que serão como a pragana, o fogo os consumirá. Não poderão salvar a sua vida do poder da labareda, ela não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Assim será para castigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade, cada qual irá vaqueando pelo caminho, ninguém se salvará dos babilônicos. Esta profecia do profeta messiânico Isaías falava a respeito dos babilônicos que maltrataram com o povo de Deus, Israel. A Babilônia ficava na terra de Sinear, na região que agora ocupa o sul do Iraque, no sudeste da Ásia. A cidade de Babilônia estava localizada às margens do rio Eufrates,
chamada antigamente a terra dos caldeus. Os comentaristas associam 3 fatos interessantes ao país de Babilônia. Primeiro, a queda do homem. Os comentaristas falam de que o Jardim do Éden ficava em Babilônia. Segundo evento é aquele que está registrado no livro de Gênesis e fala sobre a confusão das línguas como recompensa do orgulho humano. Terceiro, o cativeiro de Israel para este país. Babilônia era uma nação completamente politeísta. Conta-se que o seu panteão contava com mais de 2.500 divindades falsas. Lá tinha deuses para todos os gostos. Os deuses mais conhecidos da Babilônia eram eles: Baal, deus das moscas; Anu, cujo templo ficava em Uraque; Estar, a deusa Estar, chamada a deusa mãe dos babilônicos. Os babilônicos acreditavam que também os reis tinham sua origem divina. É tanto que as pessoas adoravam os reis. E este costume lá no país de Babilônia foi transferido para os romanos. Os babilônicos também exerciam a prostituição religiosa. Existiam lá os cultos de fertilidade, onde as prostitutas celebravam suas festas de sensualidade. Os babilônicos não se regiam pela moral e a ética. O que prevalecia era a imoralidade, o adultério, a lascívia, a prostituição. Os homens podiam ter várias mulheres. As mulheres ricas também podiam possuir quantos homens quisessem. Esse era um costume no país de Babilônia. Os babilônicos eram soberbos. Nós temos o exemplo da Torre de Babel. Eles queriam ser como Deus. Nabucodonosor, o rei, também é um exemplo destes babilônicos soberbos. Um rei orgulhoso teve de ser repreendido para reconhecer a grandeza de Deus. Chegou a comer capim como um animal. Babilônia, em determinado tempo da história, se tornou a primeira potência mundial, massacrando as demais nações. Os seus reis eram cruéis para com seus vasalos. Eles chegaram a matar milhares de pessoas, escravizaram outro tanto de povos. Eles não tinham pena dos seus inimigos. Entre os anos de 597 a.C. e 538, houve o chamado cativeiro babilônico, onde Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez guerra contra os judeus no tempo do rei Jeoaquim de Israel, deportando milhares de judeus do seu país para a Babilônia. Este foi um período terrível para os judeus. Os judeus que não foram mortos através da guerra e foram deportados para a Babilônia, na sua maioria se tornaram escravos. Eles eram vendidos como animais. Uma grande parte dos judeus tiveram seus olhos arrancados, inclusive o rei de Israel. Outros tiveram as suas línguas arrancadas para não se comunicarem uns com os outros. Os judeus viviam acorrentados, presos nos cárceres, eram forçados a trabalhar sem recompensa nenhuma para o Império Babilônico. O sofrimento era grande na vida dos judeus. Muitos judeus morreram de fome e de sede como castigo pelos seus inimigos babilônicos. Foram exauridos, caíram de fome e sede pelas ruas, fracos e pobres. Os que se recusavam a serem animais de cargas, em consequência das doenças, tinham as suas mãos decepadas e se tornaram mendigos, pedintes. Um estado de miséria caiu sobre os judeus no país de Babilônia. Os judeus que se tornaram cativos dos babilônicos viviam em profunda tristeza de espírito. Muitos não suportavam os horrores da crueldade e se suicidavam. Todavia, Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo com seu povo e, no tempo determinado, ele se levantou para defender o seu povo e recompensar com castigo os babilônicos, inimigos do povo de Israel. No ano de 539 a.C., em meio às festividades no país de Babilônica e principalmente na cidade de Babilônia, veio Ciro II da Pérsia
e fez guerra contra os babilônicos e capturou principalmente a cidade de Babilônia, e agora tinha chegado a sua recompensa, o seu castigo pelo que eles praticaram e fizeram contra os judeus. A cidade fortaleza de Babilônia tinha altos e largos muros. Conta-se que só a largura dos seus muros eram de mais de 12 metros. Difícil de penetração. De 539 a.C. até 332 a.C., Babilônia foi dominada pelos medos persas, depois foram dominados pelos gregos, depois pelos seleucidas e depois pelos partos e etc. Nunca mais esse país de Babilônia se levantou como nação. Foram banidos absolutamente da história da humanidade. A conclusão que nós chegamos é a seguinte: todos aqueles que se levantaram contra o povo de Deus receberam o castigo divino. Não adianta, digo mais uma vez, se levantar contra o povo de Deus, contra a igreja de Cristo Jesus e principalmente contra um servo de Deus, porque Deus é o nosso defensor. Se você está sendo atacado por alguém, porque é um servo de Deus, fique tranquilo, entregue a sua causa nas mãos de Deus. E assim como Deus agiu com o rei de Babilônia, com os babilônicos inimigos do povo de Deus, Deus entra na guerra por você, lhe defende e a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Este comentário sobre o cativeiro que Israel passou sobre os babilônicos. Deus abençoe a todos, no nome bendito de Cristo Jesus, nosso Senhor.